E aí, pessoal, Certo? tudo bem por aí? Dá um sinal de joinha aí se vocês estão ouvindo bem, ouvindo a gente bem. A gente está começando a transmissão agora. Então vamos lá. Ronier, da Ezibril, eu sou o Matheus da Brau Academy. Tudo certo? Tudo bem, pessoal? Então, galera, a gente vai fazer o nosso 7º Easy Talks. O nosso tema de hoje vai ser lúpulo, participação do nosso convidado Matheus Aretes. Então, você vai fazer a apresentação? Fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Matheus da Brau Academy, sou professor, coordenador dos cursos da Brau Academy. A gente tem diversos cursos aí pelo Brasil todo. E nesse final de semana a gente acabou as gravações do curso de tecnologia cervejeira online, que a gente tem disponível na plataforma que a gente está fazendo em parceria com a Ezibril, né? Que estamos lançando agora no final de janeiro, começo de fevereiro, uma plataforma online com esse curso de tecnologia de 110 horas. E aí, aproveitando a visita aqui, a gente acabou marcando aí um bate-papo aqui na Ezibril, para a gente falar um pouquinho sobre lúpulo. Então, o Ronier, que vai conduzir nosso bate-papo de hoje, né? Ele tem algumas perguntas que o pessoal perguntou pelos grupos, né? Exato. E a gente vai falar sobre lúpulo. Legal, galera, muito bom, muito bom. Tem bastante pergunta aqui, super atualizada. Vocês que estão aí, queria... tá baixo o áudio de som. Vou ter que trazer o microfone um pouquinho mais para perto aqui, né? Para duas pessoas. Tá ouvindo melhor agora? Pessoal aí, estão ouvindo melhor agora? O áudio tá bom? O áudio tá bom? Dá um sinalzinho para mim aí. Renata falou que o áudio estava baixo. Dá um sinalzinho pra gente aí. Melhorou, beleza. É que a gente tá com o microfone agora mais perto. A gente segura o microfone, não tem problema. A gente tá super relaxado, tomando uma cervejinha aqui, sem problema. Então vamos lá, Ronier. Vamos lá. Primeira pergunta dos nossos colaboradores. Então, a gente sabe que durante o Whirlpool, né, a gente vai estar na faixa aí de 90, 95 graus, dependendo do tempo que a gente faz. As temperaturas aí, a isomerização dos alfa-ácidos continuam. Então, a pergunta seria sobre o cálculo de amargor. O que tu dá de conselho para a gente, até para utilizar no Beer Smith, para calcular esse amargor gerado no final aí da última lupulagem, né? A última lupulagem de 0 minutos, para desligar a fervura. Bom, galera, todo mundo sabe que esse é um dos grandes gaps que tem o Beer Smith. O Beer Smith, ele não... A maioria dos softwares, né? Eles não calculam o amargor para essa lupulagem de 0 minutos. Eles consideram que na hora que a gente desliga a fervura, a gente faz um resfriamento instantâneo ali, né? Na panela, como se estivesse jogando nitrogênio líquido ali na panela, resfriando aquele negócio automaticamente, e nenhuma daquela lupulagem de final de fervura estaria isomerizando. Só que a gente sabe que isso não é verdade, né? Porque você tem um tempo todo que esse lúpulo fica ali, e aí você tem uma carga térmica em cima desse lúpulo. Esse período que passa no Whirlpool a quente, então tem a diferença, o Whirlpool a quente e aquela outra técnica que a gente chama de Steep Whirlpool, né? O Steep Whirlpool é quando a gente desliga o fogo, já vai lá, faz um pré-resfriamento com um chiller de imersão, por exemplo, né? Para depois jogar o lúpulo de Whirlpool. Quando a gente faz esse pré-resfriamento, e geralmente ele é abaixo de 80, 85, abaixo dessas temperaturas a gente não tem mais isomerização. Então daí o cálculo estaria correto. Mas como muitas pessoas não fazem isso, então a gente continua isomerizando esse lúpulo todo de final de fervura. Então aumenta a isomerização demais do lúpulo de final de fervura, mas o lúpulo de 60 minutos ele também isomeriza mais. Exato.
E o Beersmith, ele tem... O que a gente pode fazer? No Beersmith tem um ajuste para a gente fazer. Não dá para a gente mostrar aqui, porque a gente não consegue espelhar um computador, tá? Mas eu vou dar a letra para vocês. Vocês entram dentro do equipamento, vai lá em editar equipamento. Na hora que você clica em editar equipamento, você desce, lá no finalzinho tem calcular o amargor do lúpulo no Ripple, né? Você clica na caixinha, primeiro clica na caixinha, aí ele te pede um tempo que você tem que colocar lá. Esse tempo você tem que colocar por volta de 10 a 12 minutos, tá? Para que ele calcule corretamente. Isso daí contemplaria um Ripple e um resfriamento, tá? Você não coloca nesse tempo o tempo total de Ripple mais resfriamento. Porque, vamos supor, se você tem 15 minutos de Ripple mais 40 de resfriamento, você não vai colocar 55 minutos lá, porque aí ele vai calcular um amargor muito alto. Então, pela experiência, pelos cálculos que eu vi que ele faz ali, o melhor tempo é por volta de 10 ou 12 minutos, tá? Isso calcula o Ripple mais resfriamento. Eu costumo fazer nas braçagens que a gente faz aqui nos workshops, eu costumo considerar 5 minutos do Ripple e mais 20 minutos do descanso. Não sei se está dentro dessa faixa, acho que acredito que estaria bom, né, também. Uhum. Ele calcula o amargor excedente, né? Ele calcula o amargor excedente. Então, para esse caso, então, não dá para a gente traduzir exatamente o que o Beersmith, a conta que o Beersmith faz ali, ela não faz exatamente o tempo que você colocou. Então, você falou 5 minutos de Ripple mais 20 de descanso. Se você colocar 25 minutos no software, ele vai calcular um amargor maior. Então, aquele tempo que você coloca ali no Ripple, ele não está correto. Esse é o primeiro preceito. Tá? Legal. Difícil saber o quanto. O quanto que eu estou estipulando, para o caso dele, eu chutaria por volta de 7 a 8 minutos. Tá? Eu falei de 12 minutos, você coloca 12 minutos lá quando o teu tempo de Ripple mais resfriamento for por volta de 40 a 50 minutos. Um tempo maior. Tá? Então não tem muita lógica isso que eu falei, eu sei, tá? Mas eu fui lá por tentativa e erro, fui colocando o tempo de Ripple ali no Beersmith e fui vendo que número que fazia sentido. Tá? Então, essa é um ajuste que, quando a gente terminar o software, a gente está começando já a fazer os testes, a gente já tem o equipamento para fazer os testes. Nesse software a gente vai colocar exatamente o tempo em que você deixou o teu mosto quente e qual temperatura que esse mosto ficou em cada momento. Aí sim é uma informação mais fácil de entender, né, para o cervejeiro entender e conseguir calcular corretamente o tempo. Então tem esse ajustezinho para fazer ali. Legal? Eu acho bacana porque se tu vai fazer principalmente cervejas mais lupuladas, que tu larga uma carga de lúpulo muito alta no final, vai dar uma diferença boa no amargor, né? Dá. Em IPA dá uma diferença de 15 até 25, 30 IBUs no caso de uma New England, né? Uma New England a gente joga muito lúpulo a zero. E até economiza lúpulo, né? Então, daqui a pouco, se tu vai largar mais no final, realmente vai isomerizar, tu deixa de largar lá no início, né? Vai economizar ainda. E se fizer a conta errada, você vai acabar fazendo uma New England de 70, 80 IBUs, que aí tá fora do estilo, né? Virou uma Double IPA com esse amargor todo. Isso aí. Então, é um grande problema que a gente tem até hoje. Vamos lá, então? Vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima pergunta é a respeito da isomerização acima de 100 graus. Que isso aumentaria a isomerização. Uma técnica que a gente faz é fazer uma fervura do lúpulo na panela de pressão, né? Então, e utilizar esse líquido que vai gerar. Ferver em água, né? Ferver em água, é isso. Fazer um chá de lúpulo, digamos. Um chá de lúpulo. O que acontece se a gente ferver numa panela de pressão, a temperatura da panela de pressão é uns 120, 125 graus. Nessa temperatura, a gente consegue a isomerização total em por volta de 11 ou 12 minutos.
11 ou 12 minutos a 120 graus dá isomerização, dá a mesma isomerização do que se a gente fervesse esse lúpulo por 90 minutos. A 98 graus, 99 graus, que é o que a maioria geralmente ferve, né? Então, ferver numa panela de pressão dá um amargor maior, não só por conta da temperatura mais alta, mas porque a gente está fazendo essa fervura em água. Quando se faz essa fervura em água, a água não tem as proteínas que o malte tem. Se eu jogar o lúpulo em fervura com o malte, você tem proteínas e polifenóis do malte coagulando durante a fervura inteira com os alfas e beta-ácidos do lúpulo. Então, ferver em água dá um amargor de por volta 15% a mais. Realmente. E essa questão do volume de água tem que considerar para reduzir no total da fervura, para não diluir teu mosto, ou é pouca coisa assim para tu fazer? Tem que usar uma quantidade mínima. Vamos supor, que se eu colocar 50 gramas de lúpulo, eu vou precisar de umas 400 gramas de água, 400 ml de água. Então não é um volume tão grande, né? Bacana. Mas é uma ideia interessante, só que é difícil de fazer. E também é difícil de controlar um pouco. Eu acho que seria legal quando tu vai fazer cerveja que tu vai fazer uma fervura mais curta, né? Daí tu não precisa usar uma carga tão alta de lúpulo, né? Importante só complementar a pergunta. Se eu fizer essa técnica de ferver em água e depois jogar na cerveja acabada, né, lá no fermentador, eu não tenho a coagulação das substâncias do lúpulo. O que dá o sabor do lúpulo? São os polifenóis. É basicamente os polifenóis do lúpulo que dá o sabor. Então, na hora que eu jogo esse chá de lúpulo fervido em água na cerveja pronta, eu vou ter um sabor vegetal muito intenso, dessa parte vegetal do lúpulo muito mais intensa. Se a quantidade de lúpulo for muito grande, isso pode até meio que desequilibrar um pouco a cerveja. Se for pequena, vai acrescentar sabor à cerveja, né? Mas vale ressaltar aí que o sabor vai ser diferente também. Não só o amargor, mas o sabor vai ser diferente. Vai fugir um pouco do tradicional. Vai fugir do tradicional, exatamente. Eu já fiz esse teste e o sabor fica um pouco diferente. Bacana. Vamos lá, seguindo então, a terceira pergunta seria com relação aos teus estudos que tu tem feito, seguindo no cálculo de amargor, o que tu pode acrescentar para nós aí? Quanto ao cálculo de amargor, então tem todos esses problemas que a gente falou, né? A gente escolheu a ordem dessas perguntas justamente por causa disso, né? Que é para primeiro trazer o problema e depois pensar na solução que a gente pode dar. Tudo que a gente falou a gente não consegue calcular de uma forma fácil, né? Precisa o amargor. Por quê? Tem diversas variáveis e o principal, falta um estudo, né, de cálculo de amargor para que você consiga calcular melhor. A gente começou esse estudo já há 2 anos já. Então, durante o primeiro ano eu estudei mais a parte teórica, o que as pessoas tinham feito por aí, o que elas falavam, quais foram os experimentos. Nesse tempo eu até fui apresentar em alguns congressos, né, lá fora inclusive. E aí no começo desse ano eu falei assim, bom, beleza, eu já tenho a minha ideia, eu criei uma ideia, eu posso já ter uma fórmula matemática, mas eu preciso testar ela. Para testar eu preciso desenvolver um equipamento, colocar isso em teste em laboratório, né, para medir o amargor. Usar um espectrofotômetro, uma cromatografia líquida, né, alguma coisa nesse sentido. Daí que a gente desenvolveu, em abril, um equipamento que eu chamo de banho-maria, que eu estou postando ultimamente, né, as últimas etapas da configuração do banho-maria. E a gente está no período final de testes, que agora a gente vai começar a realmente fazer o cálculo de amargor. Eu acho que a partir de janeiro a gente já tem algum resultado dos primeiros testes aí. Então tá nesse pé, andou mais devagar do que eu queria e do que vocês também queriam, né? A gente queria terminar isso
bem mais rápido, mas como eu sou um nômade praticamente, fica viajando de um lado para o outro, não sobra muito tempo, né? E acabo pegando nas horas vagas só. Mas agora a gente está na fase final, graças a Deus. Bom, legal, até porque é um assunto que demanda estudo e teste, né? Então não é do dia para a noite que vai ter um resultado final, né? Sim, e é melhor aguardar, é melhor não entregar do que entregar uma coisa que ainda não esteja legal. Exato. Por isso que a gente postergou aí. Vamos lá então. Seguindo ainda nessa questão do amargor, tem sobre... A gente fala basicamente de alfa e beta ácido nos lúpulos, né? Mas a gente também queria conversar um pouco sobre os outros compostos que fazem parte do lúpulo, né? Que tem influência direta em amargor, sabor, então para a gente seguir um pouco nessa linha aí. Ultimamente, nos últimos 3, 4 anos, a gente conseguiu provar que o dry hop trazia amargor, né? Então, teve um cara que foi estudar quais são os compostos que dão amargor do dry hop. E aí ele descobriu que existem alfas e beta ácidos oxidados, que na hora que eu jogo o dry hop dentro do meu fermentador, ele já é solúvel. Ele é solúvel em água. Então esses alfa e beta ácidos oxidados que são solúveis em água, eles acabam contribuindo para o amargor da cerveja. A gente está falando aí de por volta de 1 IBU para cada 1 grama por litro de lúpulo que a gente joga. É mais ou menos 1 para 1, tá? É um pouquinho menos do que 1 para 1. Mas é considerável, né? É considerável. Até pegando o gancho, a gente já volta à questão da galera que usa aí 10, 15, 20 gramas de lúpulo para fazer um dry hop. Então vai mudar bastante, né? Vai mudar bastante. Na hora que você joga uma carga dessa, você está aumentando muito o amargor, né? Vamos lá então para a próxima. Sobre as temperaturas ideais para fazer o dry hop, a gente fala bastante aí, temperatura de fermentação, finalizou a fermentação, já inicia o dry hop. O que tu considera com relação a isso? Temperatura de fermentação está sendo um ponto ultimamente muito questionado, porque recentemente a gente descobriu que na hora que a gente faz o dry hop, esse lúpulo ele tem enzimas que ele quebra açúcares não fermentáveis em açúcares fermentáveis, que daí ele continua isomerizando, fermentando, a fermentação restarta. E além das enzimas, a gente tem, na hora que a gente dropa o lúpulo ali, na hora que a gente joga o lúpulo, esse lúpulo ele afunda dentro da cerveja. E com isso um pouco de oxigênio vai para dentro também. E o oxigênio ele faz a levedura respirar. A respiração dá 12 vezes mais energia do que a própria fermentação. Então o lúpulo, a levedura, ela fica feliz da vida e querendo começar a fermentar de novo. E aí você tem a queda de até 4 pontos, né? De 1012 para 1008, por exemplo, né? Dá 1 Brix ou 4 na escala SG, né? Isso é bacana porque a gente nota, já percebi em cervejas que tu vai fazer o dry hop e tá com o tanque fechado, tu vai lá, o tanque já abre ele volta a borbulhar de novo. Ele volta a borbulhar. Exato. O nome disso que estão se dando por aí se chama Hop Creep. Hop Creep. Tá? É o nome que o pessoal está dando lá fora. O problema, a divergência de opiniões a respeito depois da descoberta do Hop Creep é a seguinte. O Scott Janisch, que é um dos caras que mais estuda o lúpulo lá fora, que ele teve aqui em Santa Catarina há 3, 4 meses atrás. No congresso, né? No congresso ele falou assim, o meu dry hop eu faço a 14 graus, por conta do Hop Creep. Por conta do Hop Creep. Só que aí, pensem comigo, na hora que você invasa essa cerveja sem pasteurizar na garrafa, você tem enzimas e você tem os açúcares que essas enzimas vão quebrar. O que vai acontecer? O Hop Creep, ao invés de acontecer no fermentador, vai acontecer na garrafa podendo dar gushing.
A minha opinião pessoal é o seguinte, é jogar o lúpulo a uma temperatura mais alta, de por volta de 22 graus, e deixar 5 dias a 22 graus. Porque nesses 5 dias, numa temperatura mais alta, vai dar tempo da levedura fazer praticamente tudo que ela tem que fazer, né? E a temperatura mais alta, ela extrai mais. Na teoria da extração, então, quanto mais alta a temperatura, mais intensa a extração, porque mais agitação você tem dentro da tua cerveja, isso cria atrito dentro do lúpulo, né? Criando atrito no lúpulo, você tem uma extração maior. Então essa é a minha opinião, fazer o dry hop a 22 graus e deixar 5 dias, para que aconteça o hop creep, você estabilize a fermentação e você possa seguir para a maturação depois, né? Beleza. Não, é legal, porque e essa questão do contato de 5 dias, tu acha que pode, por ser esse contato mais prolongado, trazer gramíneo, alguma coisa assim, ou se tu baixar já para o cold crash ali, tu não vai atingir isso, não vai trazer isso, esses 5 dias aí que vai ficar em contato? O gramíneo, quem já assistiu minhas aulas de lúpulo, sabe a teoria que eu tenho quanto ao gramíneo. Eu vou tentar resumir ela. É o seguinte, o gramíneo, cada variedade tem uma propensão maior ou menor de dar gramíneo. Na hora que a gente fala de uma variedade de IPA, a probabilidade dela dar gramíneo é bem mais baixa. É bem mais baixa. Porque ela já foi testada e ela dá um amargor limpo se usado em grande quantidade, ela não dá gramíneo tão facilmente se usado em grande quantidade. Ao contrário de um lúpulo inglês e um lúpulo alemão, que se você usar por volta de 3 ou 4 gramas por litro de dry hop, você já consegue ter gramíneo, tá? Para chegar numa variedade de IPA dessa, por volta acima de 8 gramas. 8 gramas talvez seja a primeira variedade que comece a dar gramíneo, dentre elas a que mais fácil dá é o Centennial, depois o Amarillo, Galax, o Citra e o Mosaic vão chegar a dar gramíneo só com 13, o Citra com 15, eu já fiz teste com 15 gramas por litro para ele começar a dar gramíneo. Então, o gramíneo ele dá pela composição das substâncias que aquela variedade específica tem, né? O que o tempo influencia nisso tudo? O tempo é mais um dos fatores. O primeiro dos fatores é a composição dessa variedade. O composto de substâncias de aroma boas, né? E a parte vegetal também. As variedades mais antigas têm uma grande parte vegetal dessa, né? Então a probabilidade de dar gramíneo é muito maior. O gramíneo ele é função da quantidade de substâncias de gramíneo que eu joguei dentro da cerveja vezes a extração, versus a extração, né? O tempo, quanto maior o tempo, maior a extração. Extração de parte vegetal, de óleos essenciais, né? De tudo isso. Então, por isso que o tempo ele influencia também. Eu não estou falando que ele não influencia, mas eu estou falando que o principal é a variedade e a taxa de lupulagem. O Ivan e o Ricardo estão perguntando aqui no chat, que a produção está passando para a gente aqui, que se sempre haverá a biotransformação. A biotransformação ela acontece quando a gente tem substâncias do lúpulo, né, óleos essenciais, por exemplo. Se descobriu a biotransformação quando se jogou um citra no meio de uma fermentação, no começo de uma fermentação, onde que a levedura quebrou o linalol e se transformou em citronel, que dá um aroma de limão daí. Se descobriram isso, e daí a gente viu que a presença do óleo essencial, não só óleo essencial, tudo é biotransformação, né? A fermentação é uma biotransformação, só que a biotransformação ela veio do momento em que a gente falou assim, podemos ter um aroma diferente. Então se focou na biotransformação, na quebra dos óleos essenciais. Então o aroma do citra jogado durante a fermentação ou depois da fermentação é diferente. A levedura, para ter a biotransformação, a levedura tem que estar ativa. Ela não pode estar floculada, né? Então se eu jogar lúpulo enquanto a levedura está ativa, aí a gente tem a biotransformação. Legal. Próximo.
Próximo assunto é sobre as técnicas de lupulagem, né? First Wort ou Late Hope, enfim, pode falar sobre isso? Quanto à técnica de lupulagem, First Wort Hop. First Wort quer dizer lúpulo de mosto primário. O mosto primário, é o primeiro mosto, é aquele mosto mais denso que a gente tira da panela de clarificação e começa a trasfegar para a panela de fervura, né? É aquele mosto mais denso. Se eu for na panela de fervura nesse momento e adicionar um lúpulo lá naquele momento, o que acontece? Esse lúpulo ele fica durante a fervura inteira, né? Ele vai ficar durante a clarificação inteira, não vou tirar ele, ele vai ficar durante a fervura inteira. Ele teve uma carga térmica bem maior. Então ele atinge o máximo da isomerização. É como se a gente tivesse adicionado esse lúpulo a 90 minutos de fervura. Então a gente atinge o máximo da isomerização desse lúpulo. A primeira coisa. A segunda, dá um sabor diferente na cerveja. Por conta de quê? O cálcio, de 74 a 76, 78 graus, ele acaba reagindo com a membrana dos óleos e acaba deixando uma parte desses óleos solúveis. Com isso, um pouco desses óleos vão dar um sabor diferente para a cerveja, dá um sabor mais intenso. Então, por isso que a gente fala que dá um amargor mais suave, dá um sabor mais intenso. Um amargor mais redondo. Um amargor mais redondo, né? Então, é interessante. E lupulagem mais para o final, assim, ou depois do Whirlpool Step, esses outros tipos de lupulagem? A lupulagem depois é uma técnica nova que o pessoal está utilizando muito. É baixar a temperatura da panela de fervura, fazer um pré-resfriamento a 80, 70 graus para depois adicionar a lupulagem. Você perde amargor com isso, mas você ganha muito em sabor. A cerveja fica com um sabor mais intenso, tá? E mais aroma também. Então é uma técnica que vale a pena também. Legal. Sobre a questão do chá de lúpulo, fazer uma lúpulo em água, 70 graus, mais ou menos a gente tinha falado, né? Uhum. Se isso... Deixa eu ver aqui. Questão do... Mas acho que entra na mesma questão que tu falou antes a respeito do chá lá da fervura com panela de pressão. A questão do dry hop, quando tu faz o dry hop e tu coleta esse lúpulo, a reaproveitar esse lúpulo, reaproveitar ele em fervura, porque já que ele não converteu os alfas ácidos, o que tu sugere assim, quanto a isso? Gente, esse é um excelente ponto, uma excelente pergunta. Por quê? O que acontece? Na hora que a gente joga o lúpulo de dry hop, esse lúpulo você extrai óleos essenciais, que é o que a gente mais quer. A gente extrai alfa e beta ácidos oxidados, que dá amargor. E a gente extrai muito alfa ácido não isomerizado. Para nossa sorte, não vai deixar tanto a cerveja amarga. Por quê? Um alfa ácido não isomerizado, ele dá um amargor de 10 vezes menos um alfa ácido isomerizado. Tá? Então essa quantidade grande que a gente extrai mais ou menos 30 a 35% dos alfa-ácidos do lúpulo de dry hop. Esse lúpulo perde, né, esses alfa-ácidos. Só que não aumenta em 30 IBUs assim, não aumenta tanto a cerveja, porque esse alfa-ácido que não está isomerizado tem um amargor baixo. Na hora que eu pegar esse lúpulo de dry hop que está no fundo do balde e for jogar em uma nova fervura, você tem então por volta aí de 30 a 35% a menos de alfa-ácidos. Tá? É uma técnica que depende muito de variedade para variedade, de tempo de dry hop, de método de dry hop. Se o método de dry hop extrai mais, esse lúpulo vai ter menos alfa-ácidos depois, né? Mas é nessa casa. Então reutilizar esse lúpulo para amargor depois não é uma técnica tão assertiva, mas se você quiser tentar fazer e levar esse número em consideração, algumas pessoas já fizeram isso. Inclusive o meu amigo Renault lá de Ribeirão Preto, se ele estiver assistindo, ou a Cristina, que é a mulher dele,
né, eles fizeram essa técnica e me falaram, comprovaram esses números, tá? Legal. Tem que considerar esses valores, então. Se quiser Tem fazer que- teste, mas é bastante empírico, né? É bem empírico e vai variar de situação para situação. Mas os números são mais ou menos isso. E esses meus amigos que eu falei, eles já fizeram isso por mais de uma vez, tá? Legal. Agora falar um pouquinho sobre o dry hoop estático e o dinâmico, que é uma tendência aí que a galera está falando bastante. Bom, recapitulando então minhas aulas de lúpulo, quem já assistiu, né? Que eu sempre falo, 2 fatores que influenciam na extração do dry hop. O primeiro deles é a temperatura, que a temperatura faz aumentar a extração porque aumenta o atrito. O segundo deles é o atrito propriamente dito. Se a gente jogar o lúpulo lá e deixar ele sedimenta. Simples assim. Ele vai extrair um pouco, né? Mas olha a diferença se eu colocar esse lúpulo num reservatório externo ao fermentador e ficar recirculando essa cerveja pelo esse equipamento e voltando para o tanque. Eu passo a cerveja inteira dentro do lúpulo diversas vezes. Eu tenho um atrito muito grande. Tendo esse atrito maior, eu aumento de 30 a 40% a extração do que se eu comparar ao dry hop estático de simplesmente jogar. Aí tem uma outra técnica também, que quem tem fermentador cônico vai lá dar uma borbulhadinha por baixo dele, né? E aí ele ressuspende, mas tem que ser uma borbulhada rápida, 5, 10 segundos de CO2. Borbulhou, ele foi, suspendeu e aí voltou. Aí você faz isso algumas vezes, umas 3, 4 vezes. Em que momento? Na hora que tiver a 22 graus ali, mais quente, tá? Porque você vai ressuspender tudo, você vai turvar a cerveja, tá? Então depois carece de uma maturação a frio, né? A 0 grau. Nós estamos fechando a meia hora, tem pelo menos 3 perguntas, se tiver um tempinho aqui daí para acrescentar. Tá, a produção tá falando que tem mais 3 perguntas aqui, mas vamos Eu acho que dá pra encaixar agora. falar as 3 perguntas que a gente tem aqui. Tá, o Chico Milani, ele tá falando assim, ó, não sei se vai chegar no meu microfone. Estou fazendo uma sour onde vou acidificar e fermentar ao mesmo tempo. Não posso colocar o lúpulo para não inibir o trabalho dos lactobacilos. Porém, depois de fermentar, gostaria de acrescentar de 5 a 10 IBU direto no fermentador. Como tu sugere para fazer essa lupulagem tardia? Chico Milani, nosso amigo aqui de Floripa, está perguntando que ele vai fazer uma sour e aí vai fermentar primeiro com lactobacilos. Ele queria adicionar lupulagem depois para que o lúpulo, né, não atrapalhasse a fermentação. Como fazer para adicionar esse lúpulo depois? Chico, eu te falaria o seguinte, se você vai fazer uma sour com kettle sour, você faz o seguinte, na hora que você fizer a primeira fervura de 10 minutos, para jogar o lactobacillus na sequência, você não adiciona lúpulo nenhum. Na segunda fervura, você ferve por 1 hora, adiciona o lúpulo aí, e aí depois você vai mandar para o fermentador, o lactobacillus já está morto, já teve a fermentação lática, e aí você vai mandar para o fermentador com a Saccharomyces. E aí não tem problema nenhum. Eu faria dessa forma, ao invés de fazer um chá de lúpulo em panela de pressão ou fervendo o lúpulo, né? Eu faria dessa forma ao invés de fazer um chá de lúpulo. Talvez eu tenha entendido que ele quis dizer que ele já vai fazer as 2 fermentações juntas. Eu acho que é isso. Se for as 2 fermentações Fazer juntas, a lática e a Saccharomyces junto, entendeu? se for a fermentação junta, eu pegaria ou um pouco de água, ou você pode pegar um pouco da própria cerveja que está fermentando, porque ali tem um pouco de proteína, tem um pouco de polifenol, que vai coagular um pouco com o lúpulo, vai suavizar um pouco o sabor do lúpulo. Se você quer suavizar o sabor do lúpulo, né? Não sei, pode ser que não. Pode ser a água, pode ser a própria cerveja, né, para levar a fervura. Próxima pergunta que a produção... Daí eu acho que tem a ver com a biotransformação, né? Se as enzimas do lúpulo quebram e fornecem novos fermentáveis, então haverá sempre levedura ativa? Se as enzimas do lúpulo quebram os açúcares, né, geram açúcares fermentáveis, Novos fermentáveis. Haverá sempre levedura ativa? se sempre vai ter levedura ativa.
Sempre vai ter levedura ativa nessa cerveja porque você faz o priming com ela e na hora que você engarrafa ela tem levedura boa lá, né? Se não tivesse levedura não iria fazer o priming, né? Então sempre vai ter sim. Tem mais alguma produção? O Ivan Luiz está perguntando se os 2% de monossacarídeos do lúpulo são levados em consideração nos aplicativos de cálculo cervejeiro para o ABV. O Ivan está perguntando se os 2% de monossacarídeos que o lúpulo tem, ou seja, os açúcares de cadeia pequena que são fermentáveis do lúpulo, são considerados nos aplicativos de cálculo. De forma alguma, cara, nenhum software. Eu já refiz as contas de Beersmith, Beertools e afins e eles não levam nada em consideração a respeito, tá? Ainda não, mas é uma boa pra gente incluir no nosso software aí quando estiver pronto. Mais alguma pergunta, produção? Não? Ronier, seguindo? Cara, agora acho que entra um pouco, se quiser retomar a questão da biotransformação, se tem mais alguma coisa que possa acrescentar? A biotransformação, então, eu acho que a gente passou legal sobre esse assunto. Falamos da atividade com a levedura, né? A levedura, ela vai, na presença dos óleos essenciais, ela vai quebrar isso e vai transformar em outros aromas. Eu tenho que jogar o lúpulo junto com a levedura, né? Enquanto a levedura estiver fermentando. Um detalhe que a gente tem que pensar aí é que a levedura vai ficar muito enfraquecida com essa presença de lúpulo. E ela ficando enfraquecida, eu não posso reutilizar essa levedura, né? Esse é o grande ponto. Eu não posso pegar essa lama inteira e jogar numa nova cerveja. Inutiliza depois da fermentação, já era. Inutiliza, não tem o que fazer com ela depois. Legal. Outro assunto que a gente pode falar um pouco é como está crescendo bastante a produção. A gente já vê aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em outros lugares do Brasil também, sobre a produção de lúpulos brasileiros, tá? Eu acredito que logo a gente vai começar a ter acesso a lúpulos em flor, enfim, mais fácil de nós, né? O que tu vê com relação a isso? Se a gente vai conseguir usar isso em breve, o que tu acha assim? A produção de lúpulo no Brasil vem crescendo demais, desde 2015 para cá. Foi muito puxada aí pelo Rodrigo, que inventou a mantiqueira, né? Ou a variedade nacional chamada mantiqueira. E aí com isso a gente vem plantando muito lúpulo, principalmente em Santa Catarina, Serra Gaúcha, mas interior de São Paulo também tem gente plantando em Brasília, tem gente plantando em Natal. O lúpulo ele cresce e aflora muito facilmente. A diferença do lúpulo nosso nacional e para o lúpulo importado é que o nosso lúpulo nacional ele tem um pouco menos de alfa-ácidos, casa de uns 30% a menos. Por quê? Porque a gente tem uma fotossíntese menos intensa aqui. Porque na Europa, nas regiões que tem uma latitude maior, você tem mais horas de sol por dia, chega a 17 horas de sol. Isso dá uma fotossíntese maior. Então, aos poucos, a gente vem tentando dominar melhor a técnica de lupulagem. A gente está conseguindo uma qualidade de lúpulo muito boa. O alfa-ácido talvez esteja um pouco abaixo, mas a qualidade está muito boa. A gente, em algum tempo, a gente pode conseguir já a produção de pellets. Está sendo testada uma das primeiras pelletizadoras no Brasil agora. Até então a gente só tem lúpulo em flor e lúpulo em flor moído, né? A gente só tem esses dois tipos de produto no Brasil. Deve estar saindo agora a primeira pelletizadora, o primeiro lúpulo em pellet. São equipamentos que são caros, que dependem muito de investimento, né? Depende muito de investimento que a gente vai aos poucos conseguindo melhorar. Mas eu acho que a gente pode esperar um grande avanço do Brasil aí na implantação de lúpulo nos próximos 5 anos. E até criar novas variedades que sejam mais adaptadas às condições climáticas aqui do Brasil, por exemplo, né? Eu acho que muita pesquisa nesse sentido ainda vai ser feita. Legal. Aproveitando ali que tu falou da questão dos pellets, você pode falar um pouquinho sobre os tipos de lúpulos, né? Justamente lúpulo em flor, pellet T45, T90,
o Crio Hops também, o que tu tem para acrescentar sobre isso? São produtos que já existem há muito tempo, né? Só que a gente está começando a conhecer eles agora porque a cerveja no Brasil está desenvolvendo, né? O mercado está maturando um pouco. E aí, com esse desenvolvimento da cerveja no Brasil, isso pede novos produtos. T90 quer dizer o seguinte, o 90 porque depois de peletizado, a gente tem 90% da massa de lúpulo do que antes de peletizar, do lúpulo em flor que serviu para ser peletizado. T45 é que a gente concentra mais a lupulina através de peneiras, né? A gente moe o lúpulo e aí a gente peneira, aí a gente faz uma peneira para que para baixo da peneira caia apenas a lupulina, que é aquela glânulazinha amarela, que é onde que tem os alfa-ácidos e os óleos essenciais, onde tem as substâncias de amargor e as substâncias de aroma. Peneirando então esse lúpulo moído, o que caiu para baixo caiu numa concentração muito maior de lupulina. E uma grande massa vegetal ficou para cima da peneira. Se eu pegar isso tudo que foi peneirado, prensar e fazer um pellet, eu tenho o T45. Se eu vender ele dessa forma, eu tenho o Cryo Hop. O Cryo Hop é um T45 não peletizado. As concentrações de alfa-ácidos e de óleos são basicamente as mesmas. Tá? A diferença é que o T45 ele é mais solúvel, né? Você pega e joga ele ali, ele afunda. O Cryo Hop, se você largar ali na tua cerveja, ele não solubiliza nunca. Você tem que solubilizar no mosto, né? No próprio mosto, para depois jogar ali dentro do fermentador. Fica mais difícil de usar, daí. Fica mais difícil de usar. Tem seus pormenores, né? E extrato de lúpulo, aqueles lúpulos líquidos assim? O extrato de lúpulo ele sempre existiu também. A indústria usa isso há muito tempo. A gente tem dois tipos de extrato. O chamado kettle, que é da panela de fervura, é um extrato mais pastoso, que aí a gente joga na panela de fervura. E a gente tem o extrato líquido, que é dosado na hora do invase, não precisa de fervura. Se é fervido, você coagula muito dos alfa-ácidos. Se não é fervido, ele é líquido, é dosado direto no invase, você não coagula e você tem uma extração muito maior de alfa-ácidos. A indústria de grande porte também usa esses produtos há muito tempo já. Há muito tempo. Legal. Cara, deixa eu fazer a última pergunta então para finalizar. Depois a gente abre um espaçozinho se tiver mais algum questionamento da galera aí. Com relação aos dry hop, assim, que a gente possa fazer lúpulos que combinem, assim, algumas dicas que tu possa dar, lúpulos que se enquadram melhores, se encaixam melhores, porque tem lúpulos que tu vai usar eles juntos e um que se sobressai ao outro. Então, não sei se tu tem alguma dica com relação a isso. Tenho. Consigo dar uma dica? Na verdade, eu consigo induzir vocês a fazerem algumas experimentações. Porque se a gente fosse listar todos os lúpulos que combinam com qual, se lúpulo tal combina com tal, lúpulo tal combina com qual, a gente faria uma live de 4, 5 horas, né? A dica que eu dou para vocês é o seguinte, como eu já fiz, o método que eu usei para fazer algumas IPAs, né, combinação de lúpulos, eu pegava um copinho em água, né, colocava 200 ml de água e 2 pellets. Água a temperatura ambiente, tá? Não é água quente, tá? É para simular um dry hop. Coloca essa água a temperatura ambiente, 2 pellets de lúpulo, 200 ml de água, 2 pellets de lúpulo e deixa ali quieto. Deixa parado. Deixa parado por um tempo, daqui a 1 hora volta ali e experimenta. Então pega meia dúzia de lúpulos, né? Abre a mesa, coloca meia dúzia de lúpulos. Os lúpulos que você acha que você pode usar. E aí experimenta eles individualmente. E aí começa a trabalhar a tua criatividade em falar o seguinte, deixa eu ver se esse lúpulo combina com esse. Aí você vai num novo copo, 200 ml de água, e aí bota um pellet de cada um. Mistura os dois. E aí você deixa 40, 50 minutos ali e experimenta de novo. E aí com isso você vê a combinação de sabores que
variedades têm entre si. É importante porque na hora que você pega uma variedade e você sente o aroma, sente o perfil sensorial, você sente uma coisa. Você pega outra variedade, você sente outro sabor. E isso que o Ronier falou de anular é porque na hora que você mistura variedades, o resultado não é obrigatoriamente a soma das características individuais de cada variedade. Não é. Não é. Assim como a culinária em geral, né? A gente está falando de culinária. Elaborar receitas, você está falando de culinária. E na culinária, você na hora que soma ingredientes, você não tem o mesmo sabor. Para saber isso, sem ter que perder tanto tempo fazendo a cerveja, vai em água, tá? Faz esse teste em água e vê se as variedades de lúpulo combinam entre si. A primeira grande dica é a escolha dentro da mesma escola. Você tem lúpulos alemães, você tem lúpulos ingleses e tem lúpulos americanos. Então escolham da mesma categoria, do mesmo grande grupo, né? E aí tenta fazer alguma mistura ali para ver qual que é. Gerar o terceiro sabor aí, o terceiro aroma. E ver o que combina com o quê. E aí você vê que Citra combina com um Cinco, né? Um soma o outro por similaridade. Mosaic e Centennial combinam por contraste, porque o Mosaic é muito frutado, ele dá uma laranja muito doce que combina com o floral que o Centennial tem. Então você tem dois tipos aí de combinação de sabores, ou por semelhança ou por contraste, né? Então a gente tem que pegar as características básicas, tentar pensar em alguma coisa, fazer um teste em água para ver qual que é. Tá legal? Vamos ver as perguntas aqui. Tem 3 abraços antes aqui. O RG Jung mandou um abraço pro Aredão. Deve ser isso. E aí? O Sérgio da Rank Beer, que nos patrocinou aqui na cervejinha, te mandou um abraço. E o Antônio Carlos Fagion falou que é teu aluno, terminou teu curso ontem. Ele é lá de Ribeirão. Então até se tu quiser dar uma chamada. Antônio Carlos de Ribeirão. Pergunta do Antônio Carlos. Vamos lá. Não, a pergunta não. Ele tá falando que terminou teu curso ontem e te mandou um abraço. Falou que terminou o curso ontem. Grande abraço, meu amigo. Não consegui estar aí contigo, porque eu tô aqui em Floripa, que a gente terminou um curso também esse final de semana. Mas um grande abraço para você aí. Aqui o Luiz mandou um áudio, eu não vou conseguir abrir. Aí tem que ver se tem mais alguma pergunta no teu... Vamos dar uma olhada agora nas perguntas que a gente tem aqui em Facebook e Instagram. Quem tiver pergunta em Facebook e Instagram, por favor. Boa noite, Luiz Alberto, tudo bem? A Laísa está perguntando, vou usar os lúpulos Amarillo e Cascade na minha cerveja. Eu acho que combina, Laísa. Acho que combina sim. O Amarillo ele é frutado, o Cascade ele tem um frutado e tem uma parte vegetal. Eu acho que por contraste aí os dois lúpulos combinam bem. Nassif está perguntando que Weick e Lactobacillus ao mesmo tempo. Você está fazendo uma cerveja lupulada, Nassif? Davi Alves está falando Porto Seguro Antenado. Boa noite, meu querido. Vamos aqui a mais perguntas. Fábio Licastro está perguntando, olá, por que o First Wort gera menos harsh para a mesma quantidade de lúpulos de 60 minutos? Gera menos harsh, mas você não consegue eliminar 100% harsh, tá? Não vai usar galena para amargor e depois achar que o First Wort vai resolver o amargor encardido que o galena tem, tá? Vai melhorar um pouco, mas não vai resolver, tá? O First Wort ele dá mais sabor, porque ele deixa na temperatura que a gente joga no mosto primário, que é entre 74 e 78 graus, ele solubiliza mais óleos essenciais, tá? Porque os óleos essenciais ficam mais solúveis nessa temperatura. E aí a cerveja fica com um pouco mais de sabor. Vamos ver mais perguntas aqui.
Celão está perguntando, o que você acha de IPA com Comet e Cascade? Eu acho muito bom, cara. Eu acho que vai fazer uma combinação legal. O Comet é frutado e o Cascade tem esse pouquinho vegetal aí. Eu acho que vai ficar legal, cara. Eu nunca testei, tá? Você pode tentar fazer esse teste aí em água, tá? Mas eu acho que vai ficar bacana sim. Produção, mais perguntas aqui? O Rangel está perguntando para uma Neiapa, qual a quantidade ideal de lúpulo por litro? Para uma Neipa, qual é a quantidade ideal de lúpulo por litro no dry hop? Ele não especificou se era o dry hop ou não. Rangel, eu te diria que é acima de 8 gramas, de 8 a 12 gramas se for no dry hop que você está falando, tá? Se for lúpulo total, é de 20 a 25 gramas, que aí inclui fervura também. Ele falou que era no dry hop. No dry hop, então tá legal. Aí o Ivan perguntou. Espera aí que tem mais perguntas aí, pessoal. Primeiro aqui, ó. Qual a recomendação para DH em Kevike, tratando de temperatura? O Ivan perguntou qual que é a recomendação. Esse é do Lisandro, desculpa. Lisandro perguntou qual é a recomendação Para DH para dry hop em Kevike. usando a Kivike. Em questão de temperatura. Ah, sim. Qual temperatura? Tá fermentando a 35. 35, você fazendo uma fermentação a 35, cara, eu cairia para entre 25 e 28. Cairia para 25 e 28. Porque a Kivike ela para em 21, 22, tá? Depende da cepa, né? A Kivike é um grande grupo. Algumas vão parar em 21, 22, outras vão parar em 20, 19. Mas por segurança fica aí próximo de 26, 28. O Erlon é produtor de cachaça e vai iniciar a produção de cerveja. Está perguntando se já fizesse algum teste com levedura de cachaça para fermentação da cerveja. O Erlon está perguntando se eu já fiz algum teste com levedura de cachaça. Cara, não fiz, não conheço a produção de cachaças, eu não sei o que te falar. Não sei o que te responder. Ricardo Lisboa, fiz uma cerveja pensando mais no conceito do que no sabor, mas está dando certo, não sei se, mas está dando certo. Usei 4C americanos, Centennial, Citra, Cascade e Chinook. Será que vai dar hop? Ele está falando que ele, né? Tá, tem uma pessoa que usou 4 lúpulos, está perguntando que usou 4 lúpulos Centennial, Citra, Cascade e Chinook. Perguntando se vai dar certo. Cara, eu acho que sim. Eu acho que são lúpulos que combinam entre si. São todos lúpulos americanos. Eu não consigo te dar certeza porque eu nunca joguei esses lúpulos juntos, tá? Se você tiver na dúvida, pode jogar um pouco em água aí. Mas como você já fez a cerveja, né? Daqui a pouco tá pronto. Vai tirar a dúvida. Tem mais alguma pergunta aí, produção? Para ganhar mais sabor e aroma, faço adição de lúpulo no First word. E 0 minutos é legal? Isso já foi falado. Tem uma pergunta aqui que é para ganhar mais amargor e sabor. Aroma e sabor. Aroma e sabor se eu faço first word. O first word ele não dá obrigatoriamente aroma, tá? Ele não aumenta tanto, tá? Ele aumenta comprovadamente sabor. Sabor e amargor, tá? Tem perguntas aqui no Instagram, vamos lá. Luciano, meu amigo, tudo bem? Fale sobre a relação pH de fervura e extração de substâncias ruins do lúpulo. Só cai no Instagram. Luciano, não tem o pH, na verdade, ele extrai tudo mais do lúpulo, não só as substâncias ruins. Você está chamando aí substâncias ruins a parte vegetal do lúpulo, né? Como a substância que dá gramíneo, que chama cis-3-hexanol, por exemplo, né? Você extrai tudo a mais, né? Quando você aumenta o pH. Aumentou o pH, aumentou a solubilização de alfa-ácidos e dessa parte vegetal inteira, tá? Via de regra, o pH aumentado ele vai ter
uma extração maior de todas as substâncias. O Eduardo está perguntando qual é a harmonização com Centennial. Eduardo, o Centennial vai bem com 5, é a receita da Pliny the Elder, que é uma Double IPA muito famosa nos Estados Unidos, e vai muito bem com Mosaic. Daí você tem um frutado, uma combinação muito legal. O Evandro perguntando qual lúpulo de dry hop fica legal com a Azacca. O Leandro, já testei o Citra, fica bacana, o Mosaic fica legal também. O Eduardo perguntando qual a melhor harmonização com Centennial. Já respondida, né? Vamos lá para o Face aqui. O Marcelo perguntando, quando fala teste em água, é com todas as rampas e fervura? Não, o teste em água é você pegar água a temperatura ambiente, 200 ml de água a temperatura ambiente, jogar 2 pellets e deixar por 40 minutos. Não tem fervura, não tem temperatura alta, tá? É por volta de 25 graus. Grande Marcelão, lembro de ti, cara. Lógico, com certeza. Dei aí alguns cursos aí em Estrela. Bom, Facebook e Instagram a gente não tem mais. Tem uma do YouTube, mas tá difícil aqui. O que seria O.E? Tem uma pergunta do YouTube aqui que eu não estou conseguindo entender. Quem que mandou a pergunta? Ivan Luiz. O Ivan Luiz. O que seria a quantidade de OE? O que você chama de OE, Ivan? Lúpulos têm quantidade de OE diferentes. Então, basear-se em quantidade de gramas seria nivelar todos os lúpulos. Óleos essenciais? Pode ser. Óleos essenciais. A pergunta do Ivan as variedades têm quantidade de óleos essenciais diferentes. Então, falar em gramas por litro de uso de lúpulo não é a melhor forma. Não é realmente. A gente tem calculadoras que calculam quantidade de óleos essenciais. Mas para quem está começando, é uma boa forma pensar em gramas por litro. Mas se você já está um pouco mais avançado, você pode procurar aí na internet, que você acha fácil. O Scott Janish tem a calculadora de óleo de lúpulos mais conhecidas que tem por aí, né? Então vai lá no Hop Oil Calculator, bota no Google. Hop Oil Calculator Scott Janish. Você vai achar ela com certeza. Tem mais uma aqui do Davi. Uma dica para o Oatmeal Stout utilizando Cascade Fuggles. O Cascade Fuggles fica legal para o Oatmeal Stout, sim. Não coloca o Cascade para amargor, porque ele tem uma corrumulona alta. O Fuggles é um lúpulo que tem baixo alfa-ácido, então Cascade Fuggles é para final de fervura. Pega um Magnum ou um Columbus. O Magnum fica muito bom com cerveja escura, tá? Mete um Magnum aí para amargor, então. O Ricardo falou que fez uma cerveja com levedura de cachaça, ficou top. E daí tem a última pergunta. O Ricardo falou que fez uma cerveja com levedura de cachaças e ficou boa. Christian costuma fazer o DH nos dias finais de maturação, a 3 graus. Devo então fazer o DH ao final de fermentação e depois fazer a maturação? O Christian perguntou que ele costuma fazer o dry hop nos 3 dias finais de maturação, que deve ser a 0 grau, né? 3 graus. 3 graus, a 3 graus. Se seria melhor, em termos de extração, ele fazer no final da fermentação. Eu acho que sim, em extração com certeza, tá? Em extração com certeza. Fazendo essa temperatura mais alta, você pode ter o hop creep, né? Como a gente falou no começo do vídeo. A fermentação startar de novo. Eu recomendo que você fique a 22 graus por 5 dias. Para que você tenha a fermentação completa, né? E tenha a atenuação boa da cerveja e não degushing depois. Terminou? O Ricardo falou que quem fez a cerveja não foi ele, foi a Serra de Minas Gerais. A levedura de cachaça. Tá. Tem mais uma aqui, tá? Tem mais uma pergunta. Última pergunta da noite. Em relação aos sais, por que o aumento de sulfato deixa a cerveja mais agradável? O sulfato, por que o aumento do sulfato deixa a cerveja mais agradável? O aumento do sulfato deixa a cerveja melhor, sim, porque ele realça o amargor mais seco do lúpulo. Gente, a gente vai cair no Instagram. Muito obrigado, galera do Instagram. Valeu.